Oi, eu sou a Mayra Medeiros, eu nunca te pedi nada e este é um vídeo respondendo perguntas polêmicas. Muito polêmicas, muito polêmicas, são perguntas que são praticamente mamilos. Se você é um ser humano que está estranhando aqui este ambiente que cá estou, venho lhe dizer que este aqui era o cenário dos meus antigos vídeos e aí eu resolvi resgatá-los hoje, porque não sei porque eu quis e aqui estou eu. Bom, eu fiz um post lá no meu grupinho social do Facebook, inclusive se você quiser participar desse grupo secreto, o link está aqui na descrição, é só você clicar aqui que você vai mandar a solicitação e aí a gente vai ver seu perfil e vai te adicionar lá. Eu pedi lá no meu grupo secreto para que as pessoas que estavam vendo aquele post me mandassem perguntas polêmicas. Gente, eu vou precisar responder muito rápido as questões porque eu quero muitas questões nesse vídeo. Então, as respostas minhas vão ser meio curtas, mas nada impede que vocês deixem aqui nos comentários algum assunto que vocês queiram que eu fale mais um pouco sobre ele. Fechado assim? Fechado. Victor Custódio perguntou: sente algum tipo de pressão não só social, mas familiar, mesmo por ainda não ter sido mãe? Sim, Vitor, eu sinto muito esse tipo de pressão, porque eu não sou mãe por opção, eu e meu marido, a gente não tem planos de ter filhos, e enfim, as pessoas, elas nos pressionam muito, especialmente pela minha idade, elas falam que eu devo congelar meus óvulos, que eu devo, enfim, fazer coisas XYZ e tal, eu não tenho vontade nenhuma de congelar ovos, eu não tenho vontade nenhuma de ter filhos, eu gosto de criança, mas eu não quero ter filho, então, tipo, às vezes vem gente me perguntar, gente que nunca me viu na vida e descobre que eu sou casada e fala, tipo assim, ah, mas e aí, você tem filho? Eu falo, não. Ah, então tá na hora de ter, né? E olha com aquela cara, tipo, aham, tá assim. Próxima pergunta. Morfeu Kadoshi perguntou: algum fã já foi escroto com você e fez você perder a paciência? Já tive alguns casos de pessoas, não sei se eram fãs, se eram pessoas que não gostavam de mim, já tive alguns casos de pessoas que foram escrotas comigo, mas assim, eu tenho um bagulho dentro de mim que se chama amor. Um tradicional caso de coisa que eu não curto muito é quando a pessoa, ela não fala nada comigo, só chega assim engatando na selfie, ó. E não fala comigo, não fala oi, não fala nada. Eu entendo que isso às vezes pode ser vergonha também, então tudo bem. Mas teve um caso assim específico que eu fiquei bastante chateada, a palavra foi chateada, não fiquei emputecida nem nada, que eu tava num festival de música, minha lente de contato deu um problema, ela ficou tipo embaçada e tava doendo muito meu olho, então eu tava tampando meu olho assim e indo rumo ao ambulatório, porque eu precisava lavar aquele olho, tirar a lente e lavar o olho. No meio do caminho, as pessoas iam pedindo pra tirar foto comigo, eu falava assim, gente, eu não tô muito bem, eu tô indo pro ambulatório, depois na volta eu tiro foto com vocês. Algumas pessoas me xingaram, outras pessoas me seguiram até o ambulatório, entraram dentro do ambulatório, pediram pra tirar foto comigo com o ambulatório e eu falei, gente, é que eu tô, assim, meu olho tá vermelho, está doendo, eu não vou conseguir sorrir por uma foto, né? Se eu tô toda danada aqui, toda cagada. Próxima. Tainá Veronese perguntou: qual a tua opinião sobre as pessoas serem contra ensinar sobre gênero e sexualidade na escola, com o medo do seu filho ser influenciado até pelo professor, mas ainda ter escolas que têm ensino religioso e acabam influenciando as crianças? Tainá, a minha opinião sobre isso é que eu acho que a escola, ela prepare a criança para o mundo, né? Eu acho muito importante mostrar a maior quantidade de coisas possíveis para uma criança enquanto ela tá num período escolar, né? E sobre influenciar, eu não acredito que influencie muita coisa, gente. Eu conheço gente que estudou em escola religiosa e hoje é ateu, e eu também conheço gente que, estudou em colégio, nunca tinha visto um homossexual na vida e hoje em dia são pessoas homossexuais. Então, eu acho que a influência que essa galera tem medo, primeiro, ela não existe, segundo, ela não deveria ter medo porque não tem problema nenhum em ser homossexual, bissexual, pansexual, enfim. Ana Clara Leite Marques está perguntando: o que alguém faz que você mais odeia e tem vontade de matar? Eu não tenho vontade de matar ninguém, né, primeiro. Mas eu não suporto que pessoas falem que eu não posso fazer alguma coisa por eu ser mulher, ou que usam mulheres como um comparativo de inferioridade, né? Então, tipo assim, ai, nossa, você faz isso tipo mulherzinha, não sei o que. Eu não gosto desse tipo de comentário, e é um comentário que eu vou bater de frente, sim. Taline Oliveira fez uma pergunta muito engraçada: qual a sua opinião sobre clareamento anal? Eu queria entender por que existe clareamento anal, gente. Que tipo de padrão de beleza é esse que a gente tem que ter o fiofó branquinho? Eu não sei. Faria? Ela perguntou. Jamais, miga. Laís Furtado perguntou: como ficou a história com o Felipe Neto? Ele não te pediu mais dicas para colorir as madeixas? Laís, a história com o Felipe Neto foi uma coisa muito assim, tipo, eu não entendi direito o que aconteceu. Um dia eu tava ali no Twitter e tal, e vi o Felipe Neto fazendo uma conversa sobre criadores de conteúdo negros no YouTube, né? Uma pessoa negra estava falando que a maioria dos youtubers são brancos, né? Dos grandes youtubers são homens e são brancos,
E isso porque a tendência de consumo de conteúdo feito por criadores negros acabava com que a maioria da audiência fosse negra também, né? Então isso acabava deixando um pouco menor a audiência e sendo muito mais difícil para um negro estar entre os maiores youtubers do mundo. O Felipe Neto, nesse momento, ele falou que não, e começou a dar exemplos de pessoas negras na plataforma. Lá ele começou a falar que o avô de fulano é negro, o tio de ciclano é negro. Então, tipo, ele começou, tipo, a falar umas coisas que eu falei, cara... E eu tuitei assim, não coloquei @Felipe Neto, não coloquei nada. Eu falei assim, poxa vida, estou extremamente chateada de ver que algumas pessoas acham que podem comentar de tudo, mesmo de assuntos que não o convém. E aí eu falo assim, acabei de ler uns tweets sobre a representatividade negra no YouTube e fiquei triste com o que li. Ele foi lá e me bloqueou. E o negócio de pedir dica pra cabelo foi uma brincadeira, uma piada que eu fiz. Eu fiquei chateada porque eu gosto muito da maneira como o Felipe Neto ressurgiu no YouTube e está dominando a plataforma. Marcela Mas está perguntando: você é realmente feliz com seu corpo ou a luta contra o preconceito é para fazer você mesma deixar de ter esse preconceito com teu próprio corpo? Te admiro muito, te acho lindíssima. Marcela, sua pergunta é muito, muito legal. Eu comecei um processo de aceitação do meu corpo faz alguns anos apenas. Então, tipo, a maioria dos meus anos de vida foi odiando o meu próprio corpo. Então, obviamente que tem alguns momentos da minha vida que eu olho pra algumas coisas do meu corpo e falo, putz, eu queria que isso não fosse assim. Eu queria que, sei lá, minha coxa não ralasse uma na outra quando eu tô usando shorts. Porque foram muitos e muitos e muitos e muitos anos tendo um padrão de beleza completamente diferente do meu biotipo. E eu corri muito atrás desse padrão de beleza e por muitos momentos eu cheguei muito perto desse padrão de beleza. Então... hoje em dia, fazer essa desconstrução pra mim, ela é trabalhosa. É difícil, eu não sou uma pessoa perfeita que todo dia eu acordo no espelho e falo assim, nossa gente, eu tô linda, tô maravilhosa. Não, é outro rolê. Ainda mais que eu tenho muitas questões na minha cabeça que acaba me colocando muito em xeque-mate, que é o quê? Eu preciso emagrecer porque eu tenho um problema no meu joelho, eu preciso emagrecer 20 quilos. E aí, toda vez que eu vou emagrecer, toda vez que eu vou conversar sobre emagrecimento com alguém, as pessoas são extremamente gordofóbicas comigo e isso me repudia demais o emagrecimento. Justamente porque eu sinto a gordofobia no ar. Tudo bem, né? A gente vai se desconstruindo dia após dia. E eu acho que, assim, o primeiro grande passo eu já dei, que é o que? Não me odiar. Eu não me odeio mais. Hoje em dia eu sou muito mais feliz com o meu corpo do que há, sei lá, 7 anos atrás ou mais, quando eu pesava, sei lá, 30 quilos a menos. Tainá Coman está perguntando: mulher maravilhosa, queria saber se tem algum piercing que você gostaria de colocar em algum lugar ousado ou que acha bonito, mas não teria a coragem de colocar. Beijo, mulher de my life. Tainá, eu não só gostaria de colocar como eu coloquei o lugar, vou ficar quietinha. Lourenço Rodrigues: Maíra, sua linda, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal? Não. Lourenço Rodrigues, a resposta correta para sua pergunta é: se a gravidez fosse em homens, o aborto seria legalizado. Kel Dantas: você já teve alguma experiência com outra mulher? Quais as chances de acontecer caso não tenha acontecido? Sim, Kel, já tive sim. As chances agora disso acontecer não existem por motivos de que eu sou monogâmica e casei com o Bertô. Vocês conhecem o Bertô? Tainá San: o que você acha de homens no movimento feminista? Tainá, essa é uma pergunta muito polêmica porque muitas pessoas já me perguntam o que eu acho de homens feministas, etc. Na minha opinião, um homem, ele não pode ser feminista, mas ele pode sim apoiar o movimento feminista. É muito diferente. Como é que o homem, ele vai lutar por direitos que ele já tem? Como é que ele vai entender como nós mulheres nos sentimos por não termos a sociedade do nosso lado? Ele não é mulher pra saber, mas eu acho que os homens podem e devem apoiar o movimento feminista, inclusive ouvindo quando uma mulher conta que ele está sendo machista, não levantando a voz pra quando alguém expõe um machismo, ou não defendendo amigos que são machistas ou que são homens em relacionamentos abusivos, que estão abusando de mulheres, não passar a mão na cabeça de caras que são escrotos. Mas o homem feminista, na minha opinião, ele não existe, porque ele não é mulher. Pra ser feminista, você tem que ser uma mulher que luta pela igualdade sociais entre os gêneros, sociais, econômicas, enfim. Luísa Suzano Loureiro: Maíra, você já pensou em fazer uma loucura muito doida e depois desistiu? Se sim, qual foi? Sim, eu já pensei em fazer uma coisa muito louca, depois eu desisti e eu sou muito feliz por eu ter desistido dessa ideia. O que eu pensei em fazer foi tirar minha própria vida, cara. E eu sou muito feliz porque eu não levei essa ideia pra frente. Se você tem essa ideia, alguém que tá aqui assistindo tem essa ideia, já passou essa ideia pela sua cabeça, desista. É a pior ideia que você pode ter. A vida vale muito mais do que uma bad sua. A vida vale muito mais que uma depressão. Sua vida é extremamente valiosa.
Fechado? Fecha comigo nisso, por favor. Na Lima está perguntando: você só tem amigos da mesma posição política que você ou tem amigos de outras posições? Como é a relação de vocês? Eu tenho amigos que são de vários tipos de posicionamento políticos. Muitos deles têm posicionamentos diferentes dos meus. E eu acho que assim, eu acho que a partir do momento em que a pessoa ela não me ofende, não me chama de burra, ou enfim, não tenta pormenorizar os meus ideais políticos porque são diferentes dos dela, eu acho que dá pra manter um relacionamento sadio lindamente. Fecho com essa pessoa. Matheus Dias está perguntando: sua opinião sobre aborto. Matheus, eu nunca faria um aborto na minha vida, mas eu acredito que o aborto ele deve sim ser legalizado. Por quê? Ai, Maíra, você odeia bebês? Não. O aborto ele deveria ser legalizado pelo simples motivo: legal ou ilegal, esse aborto ele vai ser feito. A diferença é que quando ele é ilegal, as mulheres periféricas e mais pobres, elas acabam morrendo porque as condições que são feitas esses abortos ilegais são extremamente horríveis. São praticamente uns açougues que essas mulheres vão pra fazer o aborto. Enquanto as mulheres mais ricas, elas têm acesso a um aborto ilegal um pouco mais, como que eu posso dizer, elitizado, um pouco melhor. Então essas mulheres elas acabam não morrendo. Com o aborto sendo ilegal, o que que vai acontecer, gente? Vai acontecer que mais mulheres pobres e periféricas vão morrer. Se a gente legalizar, a gente vai manter o mesmo número de abortos, nada disso vai mudar. E aí as pessoas vão poder fazer esse procedimento com mais segurança e menos mulheres irão morrer. Então, quando você é a favor da legalização do aborto, você é a favor de que mais mulheres tenham a chance de viver, de sobreviver a esse tipo de procedimento horrível. E se você tá pensando que as pessoas vão começar a usar o aborto, engravidei, vou fazer um aborto, você tá muito enganado, porque o aborto mexe muito com a cabeça das minas e eu duvido que vai ter alguém que vai levar o aborto assim, dessa maneira. E essa foi a primeira parte do Maíra Responde Perguntas Polêmicas. Fique ligadinho aqui no canal, se inscreva, vai lá no meu grupo secreto no Facebook pra você ir lá e viver essa nova era de amor com todas essas pessoas que também estão por lá. E na hora de você se inscrever, lembra de ativar o sininho pra você não perder a parte 2, que vai ser muito legal também. Fechado? Fechado. Vocês gostaram de eu voltar aqui no meu cenário antigo? Deixa aqui nos comentários também se você quer que eu continue gravando vídeos aqui nesse cenário antigo, se você gosta mais lá do sofazinho que fica do ladinho lá dos negocinhos, meu. Também eu quero saber o que você tem pra me falar, eu quero ter aqui uma comunicação entre nós dois, nós muitos, enfim. Um grande beijo e tchau!